Well, don't you know that it's just you? Hey Jude, you do. The movement you need is on your shoulder. Meus amigos, eu estou fazendo esse post aqui hoje porque eu me lembrei de uma história muito legal dos Beatles e que tem tudo a ver tanto com a área de gestão quanto a área de comportamento, com a área do nosso dia a dia pessoal. Quando os Beatles começaram a fazer sucesso lá pelo meio da década de 60, eles precisaram se mudar de Liverpool e ficar mais perto de Londres, porque os compromissos deles estavam ali em volta da capital londrina, capital britânica. E aí o John, o George e o Ringo, que já eram casados, compraram casas nos arredores de Londres e ficaram praticamente vizinhos, morando com suas famílias ali perto da cidade, mas sem estar no burburinho do centro. O Paul McCartney, que era o único solteiro dos quatro à época, ele resolveu fazer uma estratégia um pouquinho diferente. Ele preferiu ficar morando na casa da família da sua namorada, da Jane Asher, porque ele queria curtir as novidades que estavam acontecendo na Londres, né, na fervilhante Londres da década de 60. Então, quando ele tinha que fazer, mostrar alguma composição, fazer um trabalho conjunto com o John Lennon, ele pegava o carro dele em Londres e ia até o subúrbio, até a casa do Lennon, a mansão do Lennon, e ficavam lá passando a tarde inteira, batendo papo e tocando música um para o outro. E foi numa dessas vezes que ele foi pensando no carro e foi mostrar para o Lennon uma música que ele tinha acabado de compor, baseada numa situação que o John Lennon estava vivendo naquela época. Ele tinha acabado de se separar da sua primeira esposa, da Cynthia, e o Paul McCartney tinha ficado com muita pena do filho dele, do Julian, e do que ele podia estar sofrendo, né, com a separação dos pais. Então ele pensou numa música que ia se chamar a princípio Hey Julian, ou Hey Jules, né, que seria então o apelido do Julian, e que acabou virando a famosa Hey Jude que todos nós conhecemos hoje. Bom, o que eu quero contar dessa história é porque quando ele chegou lá na casa do John, e a cachorrada que está gostando da história, quando ele chegou na casa do John e começou a tocar essa música para o Lennon, era ainda um rascunho, a música ainda não estava acabada. Ele tinha a melodia, tinha alguns versos. Então diz que ele começou a tocar, né, e o John prestando atenção, uma razoável atenção para a música, mas quando ele chegou justamente nesse verso que ele fala The movement you need is on your shoulder, né, o movimento, a força que você necessita está no seu ombro, está dentro de você, diz que o Lennon parou e fez assim uma cara meio de crítica, e aí o Paul olhou para ele e falou assim, não, John, eu sei, eu já usei shoulder em outro local, né, em outro trecho da música, eu já falei a palavra ombro, e eu não quero repetir, eu sei, é só um esboço, eu vou mudar esse verso, sabe? E aí o John olhou para ele e falou assim, Paul, mas por que você vai mudar esse verso? Essa é a melhor parte de toda a letra. Esse era o John, segundo Paul McCartney. E realmente, talvez esse seja o verso mais forte da música Hey Jude. Quando o cantor, né, o Paul, está cantando, e ele fala assim, ó, você está esperando que alguém vai fazer por você as suas coisas? Se lembre que o movimento, a força que você precisa está nos seus ombros, está dentro de você. Essa é a nossa mensagem de hoje. Seja do ponto de vista da sua tomada de decisão pessoal, do que você tem que fazer, por mais que as pessoas queiram te ajudar, por mais que você tenha amigos, que você tenha pessoas que possam te auxiliar, lembre-se que a força está dentro de você, o movimento está nos seus ombros. Ninguém pode ocupar o seu espaço, ninguém pode fazer aquilo que você deve fazer. E também, do ponto de vista da gestão de processos, quanto mais você tiver métodos, quanto mais você tiver abordagens que as pessoas possam expressar quem elas são, melhores serão os resultados. E em vez de você tentar fazer uma modelagem do processo genérica, que cada pessoa tente modelar a contribuição da outra, ou tente descobrir quem é a outra pessoa, representar a outra, fazer uma amostra da equipe na hora de modelar um processo, não faça isso. Prefira métodos e abordagens que deixem cada pessoa expressar quem elas são. Porque cada um de nós é um só e cada um de nós tem uma história belíssima para contar. Até a nossa próxima mensagem, até o nosso próximo encontro. Tchau!